É muito simples. Abra o coração e adore. Adore. E se o sol não brilhar, não deixe que a vida apague o brilho do olhar. Simplesmente adore. O fogo do altar precisa estar aceso sempre, sempre. Jeová Jireh, provedor, Ele sabe o que eu preciso, Ele vai cuidar das coisas. Jeová Shalom, minha paz, que o mundo não conhece. Eu tenho tudo o que preciso em mim. Vamos adorar juntos? Adore. E se o sol não brilhar, não deixe que a vida apague o brilho do olhar. Simplesmente adore. O fogo do altar precisa estar aceso sempre, sempre. Jeová Jireh, provedor, Ele sabe o que eu preciso, Ele vai cuidar das coisas. Jeová Shalom, minha paz, que o mundo não conhece. Tenho tudo o que preciso em mim. Oh, tenho tudo que eu preciso em Cristo. Tenho tudo que eu preciso, tudo que eu preciso em Cristo. Tenho tudo que eu preciso, tudo que eu preciso em Cristo. Tenho tudo que eu preciso. E se a estrada desta vida ainda não acabou, é porque ainda não chegou ao fim, ainda não chegou ao fim. Adore. O fogo do altar precisa estar aceso sempre. Oh, Jeová Jireh, provedor, Ele sabe o que eu preciso, Ele vai cuidar das tuas coisas. Jeová Shalom, minha paz, que o mundo não conhece. Tenho tudo que preciso em mim, em mim. Tudo que eu preciso, tudo que eu preciso, tudo que eu preciso em Cristo. Adore, adore. É muito simples. Abra o coração e adore. Adore. E se o sol não brilhar, não deixe que a vida apague o brilho do olhar. Graças a Deus, estamos aqui mais um culto online.
para adorar, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Meu irmão e minha irmã, neste sábado, quando o Senhor preparou para nós adorarmos, celebrarmos a presença do Senhor na nossa vida. Aleluia, Jesus. Como é bom estar na presença do Senhor, como é bom adorar esse Deus. Quanta coisa boa Deus tem feito por mim e por você. Quantos milagres Deus tem operado na minha vida, na sua vida, na vida dos irmãos da igreja, desta casa de oração a qual nós congregamos. Quantas palavras de bênção, de vitória, quantas maravilhas Deus tem preparado, lançado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu e você temos que nos apegar à palavra de Deus e saber que Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está fazendo a sua vontade, o seu querer, e Ele vai continuar trabalhando. Deus tem uma palavra para o nosso coração mais uma vez nessa noite de hoje. E a palavra que Deus tem para o nosso coração é: o Senhor trabalha no impossível. O Senhor trabalha naquilo que é improvável. Aleluia, Jesus. A matemática, uma área do conhecimento, fala das probabilidades, das chances de uma coisa acontecer. Aleluia, Jesus. E na nossa vida não é diferente. Olhando com um olhar humano para as situações da vida, às vezes nós olhamos, a probabilidade de dar certo isso é zero, é 1%, é 0,01%. Parece que nunca vai dar. É dessa forma, nesse pequenino 1%, ou às vezes até nenhuma probabilidade, é que Deus trabalha e faz o impossível. É dessa forma que Deus trabalha na sua igreja, é dessa forma que Deus trabalha na minha vida, é dessa forma que Deus trabalha na sua vida, que está sentado aí nesta noite de hoje. Deus tem uma palavra para nós. Prepare-se no seu canto, prepare na televisão, prepare o seu celular, porque hoje Deus vai nos abençoar mais uma vez. É momento de receber a palavra que está sendo plantada, porque nós vamos colher. Aquele que crê, foi lançada a palavra terça, foi lançada a palavra quarta, é lançada a palavra. Aquele que toma posse da palavra, diz que vai acabar a palavra. A Bíblia diz que a palavra vai cair numa boa terra e ela vai produzir. Uns produzem 100, outros produzem para 60, outros um por um, vai depender da nossa fé. Então nós, meus irmãos, de acordo com a palavra, de acordo com a palavra do Senhor, temos que crer e reter a palavra de Deus. Eu creio, eu acredito que vai acontecer, eu tomo posse, aleluia, Jesus. Aí depois vai passando o tempo, por mais que nós esqueçamos, nós vamos colher a colheita bendita, a colheita maravilhosa, a colheita da palavra, a colheita daquilo que foi lançado por Deus. Pela palavra Deus fez o céu e a terra. Imagine na minha vida e na sua vida. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Deus trabalha em situações improváveis, impossíveis. É neste momento que Deus trabalha, é neste momento que Deus age, é neste momento que Deus opera. A palavra do Senhor nos narra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1, é uma palavra que diz a respeito da cura que Deus opera num sábado, aleluia, Jesus. Não por acaso, aleluia, esse vídeo está indo no ar num sábado, aleluia, Jesus. Deus está trabalhando em nossa vida nesta noite de hoje, meu irmão e minha irmã, de maneira miraculosa, de maneira maravilhosa, de maneira estrondosa, de maneira gloriosa, aleluia, Jesus. E glória a Deus. Às vezes está ligado a televisão, nós colocamos no YouTube ali, está rodando, mas Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está se manifestando, Deus está agindo na nossa vida, aleluia, Jesus. Quando nós ligamos a nossa televisão, o nosso celular, a nossa mente, a nossa alma, as coisas de Deus, nós vamos nos conectando com Deus. E é a forma que Deus tem para trabalhar na minha vida e na sua vida. Às vezes, na correria do dia a dia, nós passamos um dia sem ouvir um louvor, um dia sem ouvir uma palavra. Acontece. Não era para acontecer, mas acontece. Aleluia. O diabo está aí trabalhando, mas o Senhor desperta nessa noite de hoje para isso não ser uma rotina, para que entre na nossa rotina a presença de Deus, a oração, ouvir um louvor. Hoje eu vou ligar um louvor aqui nessa caixinha de som. Hoje eu vou ligar um louvor aqui do Thales aqui. Eu vou lembrar de como eu chorava ouvindo Arde de novo. Eu vou lembrar de como eu chorava ouvindo aquela mensagem dele lá. E quando ele encontra com o pai dele, que o pai dele fala para ele, ele ficou desviado um tempo da vida dele. Thales Roberto.
ficou desviado um tempo. Aí tem um trecho que é muito, ele tá numa gravação, o pai e a mãe dele entram de surpresa. Cadê o Alan? E toca aquela música. Visitas! Vem, pai. Abraão, filho. Vem. Que benção, hein? Graças a Deus. Aleluia. Aqui é o seguinte. Esse é o homem que, assim, aqui na terra, responsável por eu estar aqui hoje de volta nos caminhos de Deus, em oração, intercessão. O importante é que Deus hoje está se cumprindo, né, na minha vida, uma oração que eu tenho feito. Que você vivesse esses dias que Deus permitiu, que você estivesse lá fora, né, vivendo, né, passando, vivendo uma alegria diferente. Mas eu pedi a Deus, a oração era essa, que você não tomasse gosto naquilo que você estava vivendo, né? E que Deus, num tempo hábil, num tempo bom, Deus traria de volta para o convívio com a música sacra, com a música evangélica. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu digo, Deus hoje cumpriu o propósito da minha oração. Dizer como Simeão, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram sua glória. Interessante que a gente estava na igreja, em 97, né? E minha mãe, na hora da gente se despedir, na virada do ano, né? E minha mãe, de repente, parou de falar, não conseguia falar, e perdeu a memória e ficou meio... Tudo isso... Desligou, né? Desligou. Minha mãe, que era normal, de repente aconteceu isso e... Tudo referente ao problema que ela tinha no coração, e enfim... E aí, naquele dia, eu tive minha primeira experiência de fé mesmo, que eu vi as pessoas falarem que Deus era o Deus impossível, que Deus podia fazer infinitamente mais, que Deus pode mudar e Deus pode fazer, mas eu nunca tinha provado aquilo na minha vida. Eu lembro lá no hospital, na Santa Casa de Misericórdia, lá de Passos, que é a minha cidade. Eu desci lá, no térreo, entrei dentro do banheiro, e ali eu coloquei minha boca no chão do banheiro, literalmente. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida, que eu ouvi minha vida inteira meu pai dizer que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor pode fazer infinitamente mais. 11 anos depois, eu vou poder gravar a música com a minha mãe do meu lado. Vai ser maravilhoso, né? Existem certas situações difíceis de suportar. O pai dele conta testemunho quando ele ficou o tempo todo desviado. Ele só ficou orando. E ele falou, agora podem me despedir em paz, porque os meus olhos viram a salvação do Senhor. Aleluia. São essas coisas que tocam no nosso coração, que nos fazem ter mais sensibilidade espiritual. Quando nós vemos essas coisas que mexem, um testemunho que nos faz chorar, essas coisas nos dão sensibilidade espiritual. Sensibilidade do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, na sua casa de oração. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 1 diz assim, aleluia, Jesus. É muito forte quando Deus nos toma na sua presença. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Que Deus tenha liberdade de alcançar a sua vida nessa noite de hoje. Que Deus tenha liberdade de alcançar a sua vida nessa noite de hoje. Que Deus tenha liberdade de alcançar a sua casa, a sua família. Que Deus tenha liberdade para alcançar o seu espírito, a sua alma. Que Deus tenha liberdade para alcançar o seu corpo, aleluia, Jesus, a sua mente, o seu coração. Que a partir de hoje, quando eu e você entrar na casa de Deus, nós possamos sentir a presença de Deus verdadeiramente. Não apenas de falar que estamos sentindo, mas de sentir de verdade, aleluia, Jesus. E glória a Deus. Que Deus se derrame sobre a sua casa, sobre a nossa vida, mais uma vez essa noite de hoje. Lucas capítulo 14, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Está vendo aí? Diz assim,
Aconteceu num sábado, aleluia, que entrando ele na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Aleluia, Jesus. Estava ali diante dele certo homem hidrópico. Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus: é lícito curar no sábado? Versículo 4. Eles, porém, calaram-se, e tomando ele, o curou e o despediu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que era um dia de sábado e o Senhor estava visitando a casa de um homem. A Bíblia não diz nem quem que era o homem, porque ele deu lugar para Jesus entrar na casa dele. Mas Jesus não entrava no coração daquele homem, porque ele estava só observando como que Jesus ia trabalhar. Sabe que muitas vezes eu e você podemos também estar assim. Aleluia, Jesus. Isso é uma reflexão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que ter esse tipo de aplicação, fazer uma reflexão. Como que eu estou? Será que Jesus tem entrado na minha casa, na sua casa? E se ele entrar, será que eu estou vendo, observando? Porque a Bíblia diz que num dia de sábado, ele entrando na casa um daqueles principais, que Jesus entrou a convite daquele homem. Ele não entrou intruso. Aquele homem, a princípio, demonstrou que queria algo com o Senhor. Muitas vezes nós demonstramos também que queremos algo com Deus. Só que aqueles homens estavam ali para experimentar, mas não só experimentar Jesus, queriam estipular um conjunto de regras para Jesus, uma metodologia, o chamado sacramento, ou os dogmas de como Jesus deveria se comportar no dia do sábado. Porque a Bíblia diz que eles o observavam. Estava na casa para comer pão e eles estavam o observando. Aleluia, Jesus. Estavam de olho em Jesus. Eles estavam observando. Muitas vezes eu e você, meu irmão e minha irmã, nós estamos tão ligados no terreno que estamos na casa de Deus. Estamos no lugar mais espiritual possível, no mover de Deus mais espiritual possível. E não estamos conseguindo entender o trabalhar de Deus, não estamos mais conseguindo chorar. Não estamos mais conseguindo sentir a presença. Não estamos mais conseguindo se derramar na presença de Deus. E Deus tem nos convocado, aleluia, Jesus, a termos um coração quebrantado, a termos um coração contrito, a sermos crentes de verdade, aleluia, Jesus. Crente que sente a presença de Deus, crente que está atento à palavra de Deus, crente que glorifica o nome de Deus, crente que sente a presença, o poder da parte de Deus, aleluia, Jesus. Porque às vezes também nós podemos estar como esse fariseu, um dos principais, homem de posição, um homem de prestígio, chamou realmente Jesus para a casa dele, chamou, mas ali está ligado no terreno, não está ligado no espiritual. Deus nessa noite nos convida, aleluia, Jesus, a nos ligarmos no espiritual. Que Deus tenha liberdade de você que nos assiste, de Deus entrar na sua casa, na sua família, através do Espírito Santo, aleluia, Jesus, e ter uma conexão com o espiritual, com a presença de Deus, com o poder de Deus, aleluia, Jesus, com a graça de Deus, com a graça do Espírito Santo, aleluia, Jesus. Que Deus tenha a liberdade de se manifestar, porque este homem chamou Jesus para a casa dele, e a Bíblia diz no versículo 2, estava ali diante dele um homem hidrópico, aleluia, Jesus. É uma doença que fazia a pessoa reter muito líquido no corpo, por conta do seu rim, acredito eu, que é o rim que faz toda essa drenagem, estava em mau funcionamento, e aí a pessoa não conseguia fazer toda a drenagem, e a pessoa ficava inchada, com braços inchados, pernas inchadas, corpo inchado, aleluia, Jesus, e atrapalhava a vida daquele homem. E Jesus estava sentindo dentro dele, conhecendo o pensamento daquelas pessoas,
que estavam ali só observando o natural. Igreja do Senhor, meu irmão e minha irmã, você que está nos ouvindo nesta noite de hoje, seja em que data que for, seja em que momento que for, nós estamos no dia, hoje eu estou gravando num sábado, aproximando-se do final de outubro de 2025, e Deus tem falado conosco para aumentar a nossa fé, para aumentar o nosso desejo de buscá-lo, para aumentar a nossa esperança no que Deus pode fazer por nós. Este fariseu estava ali com Jesus diante dele, mas Jesus conhecia que no coração dele, ele estava um verdadeiro incrédulo. Deus não nos quer assim na sua presença. E Jesus olha para aquele homem e ele sabe o que eles estão pensando. No versículo 3, Jesus tomando a palavra, quer dizer, ninguém passou a palavra para ele, só estavam observando ali. Tem pessoa que só está nos observando. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Onde que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer com ele. O que vai acontecer com ela? Aleluia, Jesus. Os espectadores que estão nos olhando vão ter que ver e contemplar as maravilhas do Senhor. Aleluia, Jesus. As pessoas que estão nos olhando e nos contemplando vão ter que olhar, é uma palavra de Deus, é uma profecia de Deus, é um culto online, mas é uma palavra, é uma profecia. As pessoas que estão nos olhando, esperando que vai continuar tudo do mesmo jeito, esperando que não vai ter mudança, esperando que só vai piorar, esperando que não vai adiantar, esperando que nós vamos continuar sofrendo, esperando que a porta vai ficar fechada, esperando que vai dar tudo errado. Aqueles homens viam aquele cara doente, ninguém fazia nada por ele. Mal sabia ele que naquele sábado Jesus estava ali para mudar a história daquele homem. Deus nessa noite lança uma profecia sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor. Tem espectador esperando a nossa derrota, a nossa ruína, mas o Senhor vai trabalhar no improvável. O Senhor vai trabalhar no impossível. Não precisa ter probabilidade, não precisa ter 1% de chance. Deixa que Deus está trabalhando, deixa que Deus está agindo. Como a palavra de Deus é uma palavra profética, que está falando de sábado, e esse culto está sendo feito no sábado, eu acredito no que a palavra de Deus se revela, e Deus está se revelando para nós, que ainda por esses dias, Ele vai trabalhar no impossível, e Ele vai calar a boca do diabo, Ele vai envergonhar Satanás, Ele vai envergonhar nossos adversários, Ele vai pelejar a nosso favor, Ele vai operar onde ninguém pode operar, Ele vai trabalhar. Aleluia, Jesus, e glórias a Deus, e bendito seja o nome do Senhor. Versículo 3 diz assim: Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei, aos fariseus: é lícito, quer dizer, pode ou não pode curar no sábado? Jesus pergunta. Eles não sabem responder. Aleluia, Jesus. Tem pessoa que ela quer dar um método para Deus trabalhar. Não tem método para Deus trabalhar. Deus não trabalha na probabilidade, na questão exata não. Deus trabalha só nas incertezas. Trabalha lá com Gideão, trabalha com o pequeno e manso Davi, trabalha com Samuel pequenininho que entrou lá no templo lá de Eli, trabalha com Elias, que outra hora estava ali derrotando, trabalha com Eliseu, trabalha com Pedro, trabalha com Paulo, trabalha nos improváveis, trabalha com aqueles leprosos que foram lá e receberam a vitória da parte de Deus, foram comunicar aquele povo. É assim que o Senhor está trabalhando na nossa vida por esses dias. É uma palavra profética sobre mim e sobre você. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe a palavra aí, meu irmão. Recebe a palavra aí, minha irmã. Recebe a palavra aí, porque é uma palavra profética. Deus está trabalhando no improvável. Deus está trabalhando no impossível. Deus está trabalhando contra as possibilidades. Eu tenho uma chance. Deus está trabalhando com 0 de chance. É assim Deus trabalhando comigo e com você nessa noite de hoje. Tem causa na minha vida que é 0 de chance. Mas eu estou tomando posse da palavra hoje. Eu estou falando que é nesse 0 de chance que Ele vai trabalhar. E eu estou crendo que eu vou tomar posse da vitória em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 4. Porém,
calaram-se. E, tomando ele, o Senhor, o curou e o despediu. Essa passagem, meu irmão e minha irmã, é uma passagem muito simbólica, porque Jesus está na casa de uma pessoa que não acreditava que Jesus poderia trabalhar, e ele cura ele faz o mais improvável de tudo, que é curar uma pessoa que está no dia que não podia ser curada. Deus nessa noite, e Jesus está transformando toda a cultura daquela época, está mudando toda a situação, está deixando tudo de cabeça para baixo, para mostrar que Ele é Deus, e Ele governa soberano sobre todas as coisas. Deus nessa noite lança mais uma palavra profética para a sua igreja, para a minha vida e para a sua vida. Ele está mudando as coisas de lugar, Ele está colocando aquilo que parece que é certo de cabeça para baixo, e Ele está colocando os servos de Deus no devido lugar que é para colocar. E aquilo que parece improvável é o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida neste final de ano e para o ano 2026. É uma palavra profética, é uma palavra de providência. Jesus confundiu os doutores, os fariseus e os que não entendiam, achavam que entendiam de tudo e não entendiam de nada. Deus está confundindo nesta noite, meu irmão e minha irmã, igreja do Senhor, pessoas que acham que sabem de alguma coisa, e está acrescentando o servo do Senhor a vitória, a providência, a ajuda, o grande livramento, a direção e o socorro que vem do alto. Aleluia, Jesus. É uma palavra breve. Lucas capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 4, mas é a palavra que Deus tinha para nós nesta noite de hoje. É uma palavra profética, aleluia, Jesus. Deus vai trabalhar nas impossibilidades, aleluia, Jesus. Curve seus olhos, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar agradecendo, porque a palavra já foi lançada. Toma posse da palavra, porque tem vitória para mim e para você. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite de hoje, o Senhor nos trouxe uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, uma palavra, meu Pai, de socorro no meio da angústia. Meu Deus, abençoa a tua igreja, abençoa a tua casa, abençoa o teu povo. Meu Deus, abençoa meu irmão e minha irmã neste dia de sábado, como disse em Lucas capítulo 14, versículo 1, é uma noite de sábado. Trabalha, meu Deus, abençoa, confunde o conselho do ímpio, confunde o conselho dos sábios e dá vitória para o teu povo, meu Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, com toda a honra, toda a glória, todo o reconhecimento, toda a majestade, seja dadas apenas ao Senhor. Amém? Graças a Deus.